Se você já vem me acompanhando, já deve saber que a demanda por esses blocos aqui só cresce a cada dia. Ou seja, cada dia que passa, novas pessoas conhecem essa tecnologia e mais pessoas querem construir com esse tipo de bloco. Agora, o grande problema é que, infelizmente, ainda existem pouquíssimas fábricas espalhadas por todo o país. E aí a grande maioria dessas pessoas que querem utilizar esse método nas suas obras acabam não conseguindo porque nós temos poucas fábricas para muita gente querendo comprar. E eu não sei se você sabe disso, mas há alguns anos a gente já fornece um treinamento avançado completo, onde eu formo fabricantes espalhados por todo o país e a cada mês novos fabricantes surgem e novas pessoas aprendem a fabricar esses blocos iguais aos nossos e passam a atender várias cidades que antes não eram atendidas. E uma dúvida unânime entre a maioria das pessoas que decidem fabricar esse tipo de bloco é: quantas pessoas eu preciso para fabricar esse material? Quantos funcionários? Porque para você compor o custo, para você saber quanto você vai gastar nessa produção, você vai precisar calcular a mão de obra e para isso você precisa saber quantos funcionários você vai precisar. Então, se você também tem esse tipo de dúvida e quer saber quantas pessoas são necessárias para fabricar esses blocos de concreto celular, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso agora mesmo. Vamos nessa? Então esse é o nosso famoso bloco de concreto celular que mede exatamente 1 metro de comprimento, 50 de altura e 15 centímetros de espessura. Dentro dele tem 6 furos, onde a gente faz o embutimento de todas as estruturas, instalações elétricas hidrossanitárias. Isso acelera demais o processo construtivo. Sem contar que esses blocos são aproximadamente 60% mais leves em comparação com os tijolos tradicionais. Então, quando você reduz o peso da estrutura, principalmente das paredes, você economiza desde o concreto, aço até a fundação da sua casa. E a cada dia que passa, mais pessoas conhecem esse método e mais pessoas querem construir com essa tecnologia. Beleza, agora vamos ao tema principal desse vídeo, que é quantos funcionários a gente precisa para fabricar esses blocos. Então, vê só, basicamente são 2 blocos desses para fazer 1 metro quadrado, né? O bloco é bem grande e com 1 metro cúbico de concreto celular, a gente enche apenas 20 blocos desse, ou seja, para a gente fazer 40 blocos desses, já são aproximadamente 2 metros cúbicos de concreto. Para a gente rodar 2 metros cúbicos de concreto é muito complicado. Eu não sei se você é acostumado a fazer obras, mas quem é acostumado a concretar pilares, vigas e lajes sabe que fazer concreto em loco, na betoneira, na obra, é muito trabalhoso. Agora, a gente tem uma grande vantagem, que o concreto celular que a gente trabalha é muito leve. Então, para você fazer 1 metro cúbico de concreto celular é muito mais fácil em comparação com 1 metro cúbico de concreto tradicional. O esforço é muito menor e você precisa de menos pessoas para isso. Mas vamos lá, quantas pessoas eu preciso para fabricar esses blocos? Tudo depende da logística da sua fábrica, da facilidade que você vai criar para operacionalizar essa fabricação. Então, utilizando o nosso método, o método que a gente ensina através do treinamento avançado, é um método quase 100% artesanal. Então, você não precisa de muitos equipamentos caros, o seu investimento é muito baixo, porque o processo é artesanal e ele é feito de forma manual. Então, o investimento para iniciar uma fabricação desse tipo é muito baixo. Consequentemente, a quantidade de pessoas é um pouco maior, porque como a maioria do trabalho é feito de forma manual, então vai precisar de mais pessoas para fabricar. Mas não é isso tudo. Considera aproximadamente uma pessoa para fabricar 20 blocos por dia, e essa pessoa fabrica 10 blocos pela manhã e 10 blocos à tarde. Aí você fala: mas Thiago, isso é muito pouco. Cara, pior que não. Com 2 blocos desse aqui, a gente já faz 1 metro quadrado de parede. Esse metro quadrado de parede equivale a 25 tijolos tradicionais. Ou seja, uma pessoa vai fazer numa manhã aproximadamente 5 metros quadrados de material para execução de paredes. Se você tem 2 pessoas, 10 metros quadrados. Se você tem 3 pessoas, 15 metros quadrados. É uma produtividade bem interessante, principalmente se tratando de um produto com tanta tecnologia como esse aqui. Agora vê só, isso é uma velocidade média com a experiência que a gente tem ao longo de tantos anos trabalhando com isso e vendo novas fábricas sendo montadas através dos nossos alunos. Mas hoje, com o pessoal que a gente tem treinado aqui na fábrica, pessoas que já sabem trabalhar com isso, que já têm muita experiência com isso, é tranquilo fazer 60 blocos desse aqui em um único dia, trabalhando com apenas 2 pessoas. Exatamente isso. Se você fizer a divisão, dá mais ou menos 15 blocos numa manhã por pessoa e mais 15 blocos à tarde por pessoa também. 2 pessoas trabalhando, fazendo 30 blocos por dia, totalizando 60 blocos por dia na produção.
Agora, isso é fácil de fazer? Não. Pessoas treinadas, pessoas qualificadas e experientes conseguem fazer, e até mais do que isso. Já teve dias da gente conseguir fazer mais do que isso aqui na nossa fábrica. E outra coisa também que influencia bastante é a automatização da sua fábrica. Se você faz o peneiramento da areia manual, você perde tempo. Se você tem um equipamento elétrico para peneirar, você ganha tempo, você faz mais rápido. Se você faz o lançamento do concreto nas formas de forma manual, você perde um pouco de tempo. Se você tem um equipamento ou algum sistema para lançar de forma automática, você ganha tempo e consegue maiores produtividades. Então, meu velho, quando se fala em produtividade, quantas pessoas eu preciso para fabricar blocos, é um parâmetro muito variável, porque muitas coisas influenciam nesse resultado. Se as pessoas têm conhecimento, são mais rápidas. Se não têm experiência, são mais lentas. Se você tem um processo mais otimizado, se você tem uma logística na sua fábrica mais otimizada, você consegue maior velocidade e consegue produzir mais blocos num dia. Se você tem um processo muito artesanal e muito complicado, a sua logística é complicada, você consegue produzir menos blocos. Então cabe a você desenvolver o sistema, desenvolver uma logística eficiente para você conseguir fabricar o máximo de blocos por dia com o mínimo de pessoas possível. E no nosso treinamento avançado, a gente mostra exatamente o processo que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, batendo cabeça, apanhando, errando e acertando para a gente conseguir o processo mais simples, mais funcional e conseguir produzir bastante blocos todos os dias com o mínimo de pessoas possível e reduzindo bastante o custo de produção desse material. Show de bola? E se você quiser saber mais como funciona o nosso treinamento avançado, aqui embaixo tem os nossos contatos, é só solicitar o orçamento que o pessoal vai te enviar as instruções para você conhecer o nosso programa. Então era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.